para o céu e o inferno. Só um segundo. Beleza. Muito bem. Nós estamos estudando sobre as mensagens de um espírito feliz, chamada Viúva Fulon, né? Ela foi uma pessoa que conviveu com a Emily, né? Conviveu com Kardec. A gente vê nas mensagens assim um carinho, né, entre eles, né? Um espírito assim bastante evoluído, sofreu muito, né, na sua encarnação, teve que trabalhar muito, né? Ela era um artista, né, que trabalhava com miniaturas, né, pintura, perdeu a visão no final da sua caminhada terrena, mas voltou para o mundo espiritual numa condição muito boa, né? Foi para um mundo feliz, né? Nós vimos isso aí na nossa leitura, e ela agora está muito voltada a ajudar a família, né? E isso traz assim uma mensagem muito interessante, que mesmo que o espírito, né, se dirija para um mundo melhor, né, do que o planeta em que vivemos hoje, planeta de provas e expiações, né, como nós, não impede que esses espíritos que nos amam, que nos querem bem, né, estejam junto a nós, né? Então isso é muito rico, muito importante. Eu vou pedir a Cláudia para ler a próxima mensagem, né? É uma mensagem da viúva Fulon para os seus filhos, né? Uma mensagem assim de caráter consolador, né? Muito parecido, né, com o que a gente às vezes encontra na doutrina, principalmente o Chico Xavier, né? Fez muitas mensagens, foi médium de mensagens consoladoras, né? De espíritos familiares, né? Principalmente para as mães que perderam filhos e tal. Hoje quem faz um pouco essa tarefa é o Carlos Bacelli, tem outro médium também que agora me foge o nome, mas, mas é uma tarefa assim muito importante, muito rica, né? E a viúva Fulon vem através do médium, né, consolar a sua família. Tem uma tela aqui na frente da tela que eu vou ler. Agora saiu. A comunicação a seguir foi destinada a seus filhos, sendo recebida no dia 9 de fevereiro de 1865. Meus filhos muito amados, retirou-me Deus de perto de vós, mas a recompensa que ele bondosamente concedeu-me é bem maior que o pouco que fiz sobre a terra. Resignai-vos, queridos filhos, às vontades do Altíssimo. Tirai de tudo que ele permitiu vos fosse dado a força para suportar as provações da vida. Deveis manter sempre firme no coração esta crença que tanto facilitou a minha passagem da vida terrena para a vida que nos espera quando deixamos este mundo. Após a minha morte, Deus estendeu sobre mim sua infinita bondade, como fez quando eu estava sobre a terra. Agradecei a Deus por todas as benesses que vos concede. Bendizei-o, meus filhos, bendizei-o sempre, em todos os instantes. Não percais jamais de vista o objetivo que vos foi indicado, nem o caminho que tendes de seguir. Meditai sobre a utilização que deveis dar ao tempo que Deus vos concede sobre a terra. Sereis então felizes, meus bem-amados,
felizes uns pelos outros, se a união reinar entre vós. Felizes por vossos filhos, os guiardes ao bom caminho, aquele que Deus permitiu que vos fosse revelado. Ó, ainda que não possais enxergar-me, sabei que o laço que aí nos unia não se desfez com a morte do corpo, uma vez que não era esse invólucro que nos ligava, mas o Espírito. Por meio dele, meus bem-amados, é que poderei, pela bondade do Todo-Poderoso, guiar-vos ainda e encorajar-vos em vossa jornada, para tornarmos a nos unir mais tarde. Cultivai amorosamente, pois, meus filhos, esta crença sublime. Belos dias estão reservados a vós que credes. Já vos foi dito isso, mas eu não havia de ver esses dias sobre a terra. É do alto que julgarei os tempos ditosos prometidos pelo Deus de bondade, justiça e misericórdia. Não choreis, meus filhos, que estas comunicações fortaleçam vossa fé e vosso amor a Deus, que tantos dons tem derramado sobre vós e que tantas vezes socorreu vossa mãe. Orai sempre a Deus, a prece fortalece. A vida que Deus vos concede, adequai-a às instruções que eu seguia com ardor. Voltarei, meus filhos, mas é preciso que eu auxilie minha pobre filha que tanto de mim precisa agora. Adeus, até breve. Crede na bondade do Todo-Poderoso. Rogo a Ele por vós, adeus, viúva Foulon. Pode ler a nota. Nota. Todo espírita sério e esclarecido facilmente tirará dessas comunicações os ensinamentos que se destacam nelas. Chamaremos a atenção apenas para 2 pontos, portanto. O primeiro é que esse exemplo nos mostra a possibilidade de não mais encarnarmos na Terra, passando deste mundo para um outro superior, sem por isso ficarmos separados dos seres a quem temos afeição e que aqui deixamos. Assim, aqueles que temem a reencarnação por causa das misérias da vida, podem delas livrar-se fazendo o que é preciso, ou seja, trabalhando para o próprio aperfeiçoamento. Assim como aquele que não quer estacionar nas classes inferiores, deve buscar instruir-se e trabalhar para subir de grau. O segundo ponto é a confirmação da verdade de que após a morte estamos menos separados dos seres que nos são caros do que durante a vida. A senhora Foulon, confinada pela idade e pela doença a uma pequena cidade no sul, tinha junto dela apenas uma parte da sua família. Estando a maioria de seus filhos e de seus amigos espalhados por lugares distantes, obstáculos materiais impediam-na de vê-los tão frequentemente quanto uns e outros desejavam. A grande distância tornava a correspondência
infrequente e difícil para alguns. Logo que se libertou do seu invólucro terrestre, pôde rapidamente dirigir-se a cada um deles, transpondo as distâncias sem afatigar-se e com a rapidez da eletricidade. Ela os vê, assiste às suas reuniões íntimas, envolve-os em sua proteção e pode, por intermédio da mediunidade, conversar com eles a qualquer instante, como quando viva, e dizer que a esse pensamento consolador há quem prefira a ideia de uma separação eterna. Muito rico essa mensagem, né, gente? Aqui entra muito aquela questão do conceito de família, vamos dizer assim, carnal, né? Família por descendência genética e a família espiritual, né? Então, na medida que há, vamos dizer, essa união, né, de amor, que é a família espiritual, permite essas interações, né? Então, Kardec aproveita para chamar a questão, né, que quem ama nunca está separado, né? E, pelo contrário, que esse esforço que todos nós estamos fazendo por nos tornarmos pessoas melhores, ele é muito importante, inclusive, para que a gente continue, né, a ajudar aqueles que amamos e até aqueles, né, que a gente tem alguma dificuldade com ele, porque a caridade deve ser aberta a todos, né, na medida que nós tivermos a possibilidade de assim o fazer, né, sem afrontar ninguém, né. E essa questão, né, que a gente às vezes acha que a pessoa desencarnou e some, né, pelo contrário, né, se existe o laço de amor, ela está mais próxima. A dificuldade é quando a gente está aqui encarnado. Hoje é até mais fácil, né? Porque antigamente, século XIX, para se mandar uma carta de um país a outro, tinha que ir de navio, né? Levar às vezes um mês, levar mais de um mês até, que às vezes tinha que chegar no porto, depois ser transferida a cavalo para outra cidade, né? Então, na medida que o mundo foi evoluindo tecnologicamente também, as distâncias encurtaram. Hoje a gente consegue fazer videoconferência, fazer reuniões como essa que nós estamos fazendo aqui agora, né? Podemos olhar um para o outro, ouvir um outro, né? Cada um na sua casa. Mas isso não era uma realidade na época da senhora Fulon, né? Então é muito, muito rico isso. Mas e como que eles conversam com a gente? Vocês podem estar pensando, mas eu nunca recebi mensagem nenhuma e tudo. Gente, quando a gente está no sono, que a gente tem um desdobramento durante o nosso sono, quantas conversas nós temos com os seres que nós amamos, né? Quantos conselhos nós recebemos. A gente pode até não lembrar, mas às vezes a gente acorda com um sentimento bom, com a leveza, com a solução de um problema que estava nos incomodando, a gente muitas vezes nem lembra. Acha que até que a gente que pensou aí teve inspiração, mas na realidade muitas vezes é a ajuda, né, desses espíritos amados, né? Algum comentário, pessoal? Algum ponto que vocês queiram colocar? São verdades aí que consoladoras, né, gente? E tem gente ainda que acredita que morreu, acabou, né? É isso que Kardec está colocando aí no finalzinho, né? Que pena, né? Mas eles vão também desencarnar, conhecer a verdade, ser amado, né? Então ninguém está condenado, né? A ignorância eterna, né? Tudo bem? Se estiver tudo bem, nós vamos para o próximo caso de espírito feliz, né? Um médico russo. Um médico russo. O senhor P era um médico de Moscou, tão ilustre por suas eminentes qualidades morais, quanto por seu saber. O médium que o evocou
apenas pela reputação o conhecia, tendo mantido com ele relações indiretas somente. A comunicação original foi em russo. Número 1, após a evocação. O Senhor se encontra aqui? Sim, no dia de minha morte, eu o acompanhei de maneira ininterrupta. Mas o Senhor resistiu a todas as tentativas que fiz para fazê-lo escrever. Havia escutado suas palavras a meu respeito, e isso fez com que viesse conhecê-lo. Desejei, então, que conversássemos de modo a ser-lhe útil. O espírito, né, do médico russo está dizendo, à medida que ele escutou as palavras a respeito dele, ele se fez presente, né? Então, muito cuidado, né, quando a gente faz qualquer comentário com relação a uma pessoa, né, que já desencarnou, se é um comentário bom, se a gente tem uma boa lembrança. Agora, se a gente faz um comentário menos feliz, o espírito vem, né? E muitas vezes pode dar início aí a um processo de obsessão, muitas vezes, por um comentário menos feliz, né, com relação a um determinado. Tem pessoas que têm o hábito de comentar crime, comentar essas coisas. Então, estou aproveitando essa fala do espírito, né, porque ele se ligou ao médium, não por conhecê-lo, mas porque ele comentou, né, palavras ao respeito dele. Então, eu achei interessante esse ponto aí, chamar a atenção. Número 2. Por que o Senhor, que foi tão bom, sofreu tanto assim? Foi uma graça do Senhor que desejou, por esse meio, fazer-me apreciar duplamente o valor de minha libertação e fazer também com que eu me adiantasse o mais Possível. possível aqui na Terra. 3. A ideia da morte causou-lhe terror? Não, eu tinha fé em Deus o bastante para que tal não pudesse acontecer. 4. O desprendimento foi doloroso? Não. O que se chama de últimos momentos não é nada. Experimentei apenas um abalo muito curto e logo depois senti-me muito feliz por estar livre de minha miserável carcaça. Dá uma paradinha. Então. Interessante, né? Ele coloca aqui para a gente, ó, pergunta, por que você sofre tanto assim? Ele falou, não, precisava disso, né? Eu precisava desse sofrimento, né? Para eu valorizar a minha libertação, né, do corpo, né, que me trouxe a dor, né, que me trouxe a dificuldade, a doença, etc. Como todos nós aqui que estamos encarnados vamos envelhecendo, vamos passando por esse processo, né? Isso tem o objetivo de nos adiantar, né, do nosso progresso, à medida que a gente não entra em modos de reclamação, né, em modos de revolta, né? Aí ele coloca a importância da fé em Deus, né, da confiança em Deus, né? Então a pessoa que desenvolve essa fé, essa compreensão, né, que é só um passamento, né, que é só uma mudança de estado, ele passa por esse processo de uma maneira mais tranquila, né? E ele vai colocando ali, foi tranquilo. Eu dei graças a Deus ficar livre daquele corpo que me levava à dor, né? Me levava ao sofrimento. A gente sempre tem que agradecer a Deus essa máquina que Ele nos doa, né, para o nosso crescimento, que é o nosso corpo material. Mas na hora que a gente cumpriu a tarefa, né, fez bem feita, é um alívio, né, você se livrar de uma carcaça que já cumpriu a sua tarefa, né, já é uma roupa rota, né, uma roupa gasta, né. O que aconteceu então? Número 5. O que aconteceu então?
Tive a alegria de ver muitos amigos virem ao meu encontro, dando-me as boas-vindas, especialmente aqueles a quem eu tive a satisfação de ajudar. Número 6. Que região habita? Estaria em algum planeta? Tudo que não é um planeta constitui o que chamais o espaço, e é nele que estou. Mas quantas gradações nessa imensidade de que o homem não pode fazer ideia? Quantos degraus nessa escada de Jacó que vai da terra ao céu, ou seja, da encarnação aviltante em um mundo inferior como o vosso, até a depuração completa da alma. Lá onde estou, só se chega depois de muitas provas. Em outras palavras, após muitas encarnações. Daí, gente, assim, o Kardec, ele não entra, né, no detalhe que o Chico Xavier vem nos trazer através da obra de André Luiz, né? Começando com o Nosso Lar, né, com os Mensageiros, os Missionários da Luz, né, com esse livro, Obreiros da Vida Eterna, com esse livro que o Eduardo agora está estudando junto com vocês, No Mundo Maior, Entre o Céu e a Terra. Aí tem todos os livros da Kardec, vem ampliar, né, o que é essa vida no espaço, né? E André Luiz está trazendo notícia do espaço em volta do nosso planeta, né? Das dimensões em volta do nosso planeta. Alguns livros do Chico, né, como Alcione, né, fala de mundos fora do sistema solar, né? Principalmente o Sirius vem de Sirius, né, de uma estrela, de uma constelação que tem vários planetas em volta dela, um planeta feliz, né, traz descrições assim de construções cristalinas, é muito bonito a introdução desse livro. Então, gente, o que tem de chão para nós aí aprendermos, para nós vivermos, né? É para a gente ficar muito animado. Estamos agora, vamos dizer assim, botados, né, pela nossa encarnação, pela carne que nós estamos envolta nela, mas quanta luz nos espera se a gente fizer o esforço, né, de trazer o Evangelho para as nossas vidas. E temos que aproveitar bem a existência, porque nós vamos precisar de muitas, né, para a gente chegar até um mundo, uma situação de espírito feliz, né? Então a gente aproveita essa, porque essa é um degrau, né, da escada de Jacó, né? Não sei se vocês já leram sobre a escada de Jacó, né, que Jacó sonha que tem anjos subindo e descendo, né, vindo do alto, né? Então é degrau por degrau, ninguém sai de elevador para o alto, não, né? De avião, não, né? É devagarzinho mesmo, de encarnação em encarnação. Algum comentário, alguma pergunta, alguma consideração até aqui, pessoal? Só notícia boa, hein? Nós estamos sofrendo aqui, mas depois, se a gente fizer tudo direitinho, ó, a gente tem algum alívio. Se não tem comentário, vamos continuar a nossa leitura, né? Número 7. Sendo assim, o Senhor teve então muitas existências? Como poderia ser de outro modo? Não há exceções na ordem imutável estabelecida por Deus. A recompensa só pode vir após a vitória obtida na luta. E, quando a recompensa é grande, é preciso necessariamente que a luta também o tenha sido. Mas a vida humana é tão curta que a luta é travada apenas em certos intervalos, que são as diferentes existências sucessivas. Ora, como estou num dos graus elevados, é certo que atingi esta felicidade por uma continuidade de lutas nas quais Deus permitiu que me saísse vitorioso algumas vezes. Muito legal.
Número 8. Em que consiste sua felicidade? Isso é mais difícil de fazê-lo compreender. A felicidade de que desfruto é um contentamento extremo de mim mesmo, não pelos meus méritos, porque isto seria orgulho, e o orgulho é próprio dos espíritos atrasados, mas um contentamento, por assim dizer, imerso no amor de Deus, no reconhecimento da sua bondade infinita. Isso é algo ainda que a gente tem dificuldade de compreender, né? Uma coisa que a gente vem aprendendo no livro O Céu e o Inferno, não sei se vocês lembram, né? Porque é um livro que trabalha muito a questão filosófica da doutrina, né? Então, quando ele fala da felicidade, não existe felicidade individualmente falando. A gente sente a felicidade quando a gente está num grupo, né? Que a gente pode ajudar, por exemplo, as nossas famílias, que a gente pode interagir com outros espíritos, ajudá-los a compreender a doutrina. Então, a nossa felicidade, a gente encontra ela quando a gente consegue praticar caridade na sua essência, quando a gente consegue ter a benevolência para com todos, quando a gente consegue ser indulgentes para imperfeições do nosso próximo, principalmente daqueles que convivem com a gente em família, quando a gente consegue verdadeiramente perdoar as pessoas, a gente começa a compreender que é essa felicidade, né? Como encarnados aqui é possível a gente, à medida que a gente se esforçar, né? É como se a gente estivesse imerso no amor de Deus. A gente sabe a dificuldade que isso é. Imagina quando a gente conseguir superar essa dificuldade. A gente vai poder compreender o que esse Espírito está falando aí para nós. Alguém gostaria de acrescentar algum ponto, alguma consideração? Estou fazendo a minha interpretação, viu, pessoal? Bem apagadinha, né? Mas é o que eu consigo trazer dentro desse conceito que esse Espírito está trazendo para a gente. É a alegria profunda de contemplar o bem, de poder dizer: talvez eu tenha contribuído para o aperfeiçoamento de alguns daqueles que se elevaram em direção ao Senhor. Fica-se como que identificado com o bem-estar, numa espécie de fusão do espírito com a bondade divina. Tem-se o dom de ver os espíritos mais elevados, de compreendê-los em suas missões e de saber que também os alcançaremos. No infinito imensurável, podemos entrever as regiões resplendentes do fogo divino, a ponto de sermos ofuscados, mesmo contemplando-as através do véu que ainda as envolve. Mas o que digo? Compreende minhas palavras? Acredita que esse fogo de que lhe falo seja semelhante ao sol, por exemplo? Não, não. É algo indescritível ao homem, porque as palavras descrevem apenas os objetos, as coisas físicas ou metafísicas de que ele tem conhecimento através da memória ou pela intuição de sua alma, ao passo que, não podendo ter a memória do que ele é absolutamente desconhecido, não existem termos que lhe permitam compreender. Mas saiba que já é uma imensa alegria pensar que se pode progredir infinitamente. Ele está falando algo bastante profundo, né? Não dá, a gente conhece essas coisas aqui em volta da gente, que nós já temos experiência. Falar de coisas divinas, né, de mundos superiores e tudo, e traduzir isso para a gente aqui é muito difícil. É igual explicar para um cego, cego de nascença, que nunca enxergou nada aqui na sua encarnação,
o que é vermelho, o que é verde, o que é azul, o que é amarelo. Como é que você explica isso? Por mais que você se esforce, falando assim, preto é como se fosse algo áspero, o azul como se fosse algo um veludo. Aí você pode ir criando algumas comparações, mas nunca vai explicar a cor para ele. Você pode tentar dar uma ideia, tá? Vamos dizer assim, de graduação entre uma cor e outra, mas realmente explicar o que é, não tem como. Ele nunca viu cor, né? Então a gente nunca viu, nós não evoluímos o suficiente para ver o mundo evoluído, né? Mundo feliz, então fica difícil para o espírito passar isso para a gente. Mas ele dá a dica no final aqui, ó. Já é uma imensa alegria pensar que se pode progredir infinitamente. Então todos nós somos espíritos que vamos evoluir, nós vamos chegar lá. Isso já é para a gente sentir no coração uma alegria muito grande, né? E só depende de nós, é cada um segundo as suas obras, né? Só depende de cada um de nós, né? Caminhar nessa direção. Vou pedir vocês um minutinho aqui, tá? Só um segundo, já volto. Tá? Desculpa aí, pessoal. Estamos de volta. Pode continuar. Pode sim. Número 9. Disse gentilmente que quer ser útil a mim pessoalmente. Pergunto-lhe em que posso ajudá-lo em seus desfalecimentos, sustentá-lo nos momentos de desânimo, consolá-lo em suas aflições. Se a sua fé vier a vacilar, enfraquecida por alguma comoção, chame por mim. Deus há de dar-me palavras que o façam lembrar-se dele, a ele reconduzindo-o. Se sentir prestes a sucumbir sob o peso das más tendências, chame por mim. Eu o ajudarei a carregar sua cruz. Assim como outrora Jesus foi... Auxiliado. Não entrou, não. Não. Jesus foi auxiliado a levar a dele, aquela que nos devia proclamar tão solenemente a verdade e a caridade. Se sentir vacilar sob o peso das aflições, percebendo-se tomado pelo desespero, chame por mim ainda. Eu virei tirá-lo desse abismo, falando-lhe de espírito para espírito, chamando aos deveres assumidos, não por considerações sociais e materiais, mas pelo amor que perceberás em mim, amor que Deus pôs em meu ser para ser transmitido àqueles que dele podem fazer uso para a própria salvação. Sem dúvida, o Senhor conta com amigos na terra, os quais, compartilhando de suas dores,
talvez já o tenham socorrido. Nos momentos de aflição, não vai procurá-los, levando-lhes seus lamentos e lágrimas, e deles recebendo em troca de sua afeição, conselhos, apoio e afeto? Pois bem, acredite que um amigo daqui também pode ser benéfico. É, portanto, uma consolação poder dizer: quando eu morrer, meus amigos da terra estarão junto a mim, orando e chorando por mim, mas meus amigos do espaço estarão aguardando no limiar da vida para vir sorridentes conduzir-me ao lugar que eu houver merecido por minhas virtudes. Muito interessante, né? Então, assim, gente, é muito importante, né? Somente nós que recebemos a luz da doutrina espírita, lembrar que todos nós temos um espírito, a gente chama de protetor, um anjo guardião, seja o nome que a gente quiser dar, né? Que tem a função de nos tirar, nos ajudar nesses momentos difíceis, de dor, de dúvida, né? Tirar a gente desse abismo, né? Do medo, né? Da tristeza, né? Da depressão. Então é muito importante a gente orar, né? Orar a Jesus e orar também esse amigo, que está mais próximo de nós, né? E ele fala aqui que a gente tem muitos amigos do outro lado, né? E ele não tá dizendo que é um anjo guardião, né, desse médium. Ele está dizendo que ele vai ajudá-lo também. Então a gente não é ajudado só pelo nosso anjo guardião. Também aqueles espíritos que são simpatizantes com a gente e tudo, eles estão muito atentos, né? Familiares que desenvolveram simpatia, né, empatia com a gente, também, sempre que possível, vem, né? Lógico, sempre com a permissão de Jesus, sempre com a permissão do nosso anjo guardião, mas ele tem outras tarefas, então muitas vezes ele pode permitir que esses espíritos façam um pouco do seu papel diante das dificuldades que enfrentamos, né? A gente precisa desenvolver, vamos dizer assim, esse elo, né, de amizade e carinho com essa espiritualidade amiga. Que quem de nós aqui passa em brancas nuvens aqui, né? Ninguém aqui, né? E ele tocou num ponto assim que eu estava até esse dia conversando com a Cláudia, né? Deu o exemplo de se deixar ser auxiliado, né? O Cirineu, né? Que foi foi o que carregou a cruz de Jesus por um período, né? Durante a Via Crucis, né? Durante o processo de crucificação de Jesus. Então, muitos de nós precisamos, em alguns momentos das nossas vidas, né, de um Cirineu, para a gente poder vencer, né, essas aflições, essas dificuldades que todos nós passamos, dúvidas, né? A importância desse vínculo entre encarnados e desencarnados, né? De orarmos um pelos outros, né? A espiritualidade tem chamado muita atenção da gente, né, para que a gente esteja orando um pelos outros, principalmente nós que trabalhamos no nosso cantinho, né? A gente lembrar de orar pelos encarnados, pelos desencarnados que trabalham no nosso cantinho, abrir, né, esse contato, né? Que na realidade não existe assim essa distância que a gente cria entre encarnado e desencarnado. São todos espíritos. Nós estamos temporariamente, né, encarnados, mas somos essencialmente espíritos eternos. Algum comentário, pessoal? Algum ponto que vocês queiram ressaltar também? Se não, a Cláudia continua com a leitura. 10, a questão 10, né? Por que mereceria a proteção que me deseja dispensar? Estou aqui porque me afeiçoei ao Senhor desde o dia de minha morte. Eu o identifiquei como espírita, bom médium e adepto sincero.
E, como entre aqueles que deixei no mundo, inicialmente consegui ver apenas o Senhor, logo resolvi contribuir para o seu progresso, o que é de seu interesse, sem dúvida, mas ainda mais do interesse daqueles a quem deve instruir no conhecimento da verdade. Como vê, Deus o ama, a ponto de torná-lo um missionário. Pouco a pouco, todos os que estão à sua volta partilham de suas crenças, dos mais aos menos rebeldes, todos o escutam, e um dia há de vê-los crer em suas palavras. Caminhe sempre, incansável, apesar das pedras na estrada. Conte comigo como bastão de apoio nas horas de fraqueza. Muito rico isso, né, gente? Então, a gente que está trabalhando, né, cisquinha, né, fazendo um pouquinho que nós já podemos fazer, podemos estar contando, né, com esses espíritos, né, que quando a gente está envolvido na atividade do bem, é natural, né, que espíritos bons venham nos ajudar. Tenhamos confiança nisso, né? Nós temos aí a presença de muitos espíritos, a gente vê pelas mensagens, né, que a gente recebe, o carinho deles com a gente. A gente que muitas vezes dá as fraquejadas, né? Mas vamos firmes. Questão 11. Não ouso acreditar que mereça tão grande favor. Certamente está ainda longe da perfeição, mas seu entusiasmo na propagação da benfazeja doutrina, o cuidado em sustentar a fé daqueles que o escutam, pregando a caridade, a bondade, a benevolência, mesmo quando lhe fazem mal. Sua resistência aos próprios instintos de cólera, a que poderia facilmente dar aso contra aqueles que o atormentam ou desconhecem suas intenções. Todos esses fatores vêm, felizmente, servir de atenuante do que tem ainda de mal em si. Fique sabendo, aliás, que o perdão é um poderoso atenuante. Deus o cumula de graças através da faculdade que lhe foi concedida, cabendo-lhe ampliá-la pelo esforço próprio, a fim de cooperar mais eficazmente na salvação do próximo. Vou deixá-lo agora, mas saiba que pode contar comigo. Trate de moderar suas ideias terrestres e venha a ter mais frequentemente com seus amigos daqui. Ele deu um recado importante, né? Nossa, Pare de ficar preocupado, né? O que vai ser amanhã? O que vai acontecer? Como é que vai ser? E essas coisas criam medo, né? Criam a dificuldade da gente estar em contato com esses amigos, né? Espirituais que todos nós temos, né? Muito interessante, gente. Vale a pena, né, o esforço. Todos nós que estamos lá no nosso cantinho, estamos fazendo para levar o Evangelho, para os trabalhos mediúnicos, nos trabalhos de evangelização, nos trabalhos de estudo, tenhamos a alegria e a certeza do amparo de nosso Senhor Jesus Cristo, de toda a espiritualidade que trabalha em seu nome. Isso é uma mensagem bastante consoladora, né, desse médico russo, para todos nós que trabalhamos, estamos nos esforçando. Trazemos ainda muita coisa negativa interna, muitas imperfeições, mas não vamos focar nisso, não. Vamos focar na oportunidade que nós temos de sarar, né, de nos curarmos dessas imperfeições através do trabalho, né, através do nosso esforço. Que Deus abençoe, né, todos nós que estamos nos esforçando lá, e que isso não é questão de
isso não traga orgulho, mas traga assim, a alegria, né? A responsabilidade de estar trabalhando. Mesmo seja pouquinho, né? Mas estar trabalhando em nome de Jesus. E contando com a ajuda, né, de tantos espíritos, né? E vamos perder esses contatos com as ideias terrestres, com o medo, com as preocupações, para que a gente possa estar mais convivendo com esses amigos, principalmente durante o nosso sono material, né? O nosso sono do corpo, né? Muito bem, mais um espírito que nós estudamos, né? Agora tem o Bernardin, não sei se é assim que É fala. Bernardino. Se for francês é Bernardin, Aham. né? Mas não sei. É Bordeaux, né? Então deve ser Bernardin mesmo. Bordeaux, abril de 1862, né, Cláudio? Já faz aí uns centos e tantos anos, quase 158 anos. Aí no português a gente vai ler Bernardino. Bernardinho, nós estamos falando em português, né, Bernardinho? Bernardino é nome próprio, né? Então É, não pode ser adaptado para o português, Bernardino. Bordeaux, abril de 1862. Nossa, sou um espírito de há muitos séculos esquecido. Vivi sobre a terra na miséria e na humilhação, trabalhando sem descanso dia a dia para dar à minha família um escasso pedaço de pão. Amava, porém, o meu verdadeiro mestre, e quando o sucerano que me oprimia na terra avolumava o fardo de minhas dores, eu dizia: meu Deus, dai-me forças para suportar este peso sem que me lamente. Eu espiava o passado, meus amigos, mas, ao sair da rigorosa prova, o Senhor recebeu-me em sua paz. E o meu desejo mais caro foi o de vos reunir todos à minha volta, meus filhos, meus irmãos, e dizer-vos: por mais valiosa que a imagineis, a felicidade que vos espera ainda está bem acima. Eu não tinha um ofício específico. Filho de família numerosa, servia a quem melhor podia auxiliar-me a enfrentar a existência. Nascido em época de cruel servidão, suportei todas as injustiças, todos os trabalhos impostos, todas as obrigações que os vassalos do sucerano compraziam-se em me impor. Vi minha mulher ultrajada, minhas filhas sequestradas e em seguida abandonadas, sem que me pudesse lamentar. Vi meus filhos serem levados para as guerras de pilhagem e crime, enforcados depois por delitos que não haviam cometido. Ah, se soubesseis, pobres amigos, o que sofri em minha longa existência. Eu aguardava, entretanto, a felicidade que não está sobre a terra, felicidade que me concedeu o Senhor. Portanto, a todos vós, meus irmãos, coragem, paciência e resignação. E tu, meu filho, guarda este ensinamento que te transmito, que é de natureza prática. Aquele que instrui é muito mais bem aceito quando pode dizer: eu suportei mais que vós, e suportei sem me queixar. Aí tem uma nota de rodapé, eles, 180. esse senhor, né, essa época dos suceranos e tudo, é a época do feudalismo, né? Dos senhores feudais e tudo, que as famílias eram que viviam ali no feudo, né, no castelo e tudo, eram ligadas ao senhor feudal, né? Alguns eram ligados ao rei, né? Tinha ligações com o rei da época, mas foi uma época terrível, né? Tá muito dentro da Idade Média.
Então, foi um período assim que a pessoa não tinha direito a nada. A mulher era requisitada pelo sucerano, né, pelo senhor feudal. Então, um momento realmente assim. Então, ele viveu há muito tempo atrás mesmo, né? Século XIII, século XII. Mas vamos ver aqui. Nota 180. Aos olhos do mundo, uma vida como essa é banal e sem valor. Bernardin viveu na Idade Média, sofrendo servidão, injustiça, fome, pobreza, no anonimato das massas submissas. No entanto, seu espírito viveu essa experiência diminuindo a importância das coisas materiais, lutando como pôde para manter a dignidade e a harmonia de sua família. Investiu nos valores do espírito. Por seu esforço, conquistou a felicidade e a capacidade para cumprir missões cada vez mais complexas. Notas do editor. Outra já é outra mensagem. Muito interessante. Olha, um espírito que conseguiu passar por tudo isso, né? E ele dá uma recomendação para a gente. Portanto, a todos vós, meu irmão, coragem, paciência, resignação. Muito interessante. Não sei se vocês. Nossa. Aí ele dá da época, século. Número 1. Em que época o senhor viveu? De 1400 a 1460. 2. Teve outra existência depois? Sim. Vivi depois entre vós como missionário. Sim, missionário da fé, porém da fé verdadeira e pura, vinda da mão divina e não da fé artificial dos homens. 3. Agora, como espírito, ainda tem outras ocupações? Poderíeis acreditar que os espíritos ficam inativos? A falta de ação e a falta de utilidade representariam um suplício para os espíritos. Minha missão é guiar os centros que laboram para a causa espírita, neles inspirando bons pensamentos e esforçando-me por neutralizar os pensamentos negativos que lhes tentam sugerir os maus espíritos. Bernardinho. Ele viveu no século XV, né? Ele viveu 60 anos? Não. 60 anos. E é muito para aquela época. Quanto? 60 anos. 60, é. E ele viveu entre nós como missionário, quer dizer, foi provavelmente no século XIX, Kardec século XIX, né? Ele no século XV, pode ter reencarnado no século XVII, né? Na época de Emmanuel, né? Muito interessante. Emmanuel Cande, tem um outro Emmanuel também, que foi um médium fantástico também, um pouquinho antes de Kardec, uns 100 anos de Kardec. A missão dele era não deixar a turma, né, lembrar que a doutrina espírita estava nascendo, né, nessa época que veio essa mensagem, 1862, né? E assim, houve um movimento contrário mesmo também, né, no mundo espiritual, para que a doutrina não florescesse, né? Então, muitos espíritos trabalharam em favor que a doutrina fosse à frente, né? Mas no início ele falou que foi esquecido por muitos, né? Será por quê? Ele viveu no século XV, né? Ele viveu de uma maneira simples, ele foi um vassalo, né? De um senhor feudal, né? Então, uma pessoa que viveu sobre escravidão, né? Vassalo. Não era bem escravidão no sentido
Ele podia escolher onde trabalhar e tudo, mas ele tinha que se ligar a um senhor feudal, né? Para ter a proteção, para poder ter o ganha-pão dele, proteger a família. Mesmo assim, não conseguiu 100%, né? Alguma pergunta, algum comentário, pessoal? Já são 20h55, acho que não vale a pena a gente entrar em mais esse espírito, né? Vamos encerrar por aqui. Tranquilo? A gente está aprendendo bastante com esses nossos irmãos, né? Mensagens assim bastante ricas, né? Para a gente ficar firme no leme e aguentar os trancos aí, para a gente sair, quando a gente tiver que voltar para a casa do Pai, a gente voltar mais fortalecidos, né? Mais corajosos. Alguém gostaria de fazer a oração de encerramento? Antônio, posso fazer, viu? Oh, maravilha, Nilza, por favor. Tá me ouvindo? Muito bem. Muito bem. Porque a internet, ela tá dando umas cortadinhas aqui, não sei. Fica Então, picotando, né? Não tem problema. Uhum. muito bom estudar, né? Os espíritos felizes. Esse último já não é muito feliz, né? Mas é um pouquinho porque ele era bonzinho, né? É, vivendo numa época difícil que ele viveu, ele foi bonzinho. Ele foi Bonzinho? Nossa Senhora, Nilza. Corajoso. Nossa, ele conseguiu fazer o que ele fez ali, porque, olha, o senhor feudal podia tudo. Resignado, né? A Não, filha dele foi não, ocupada, mulher. eu digo assim, que ele já teve assim uma. Eu fico pensando sobre essas coisas. Quando nasce um espírito, né? Quando um espírito vai evoluindo, a natureza dele, né? Que nem ele recebeu tantas pancadas na vida, né? Ver filho raptado, mulher sendo ultrajada e calar, não murmurar. É uma coisa assim que às vezes eu fico pensando que esse espírito tem, ele já vem dotado de muitas virtudes, né? Nossa Senhora. Igual os pretos velhos que têm nos ajudado tanto, né? Passaram perrengues parecidos, né? Durante o Também. processo de escravidão no Brasil, bem, muito parecido e terrível, que é a escravidão mesmo, né? Ele era um vassalo, é um pouquinho diferente, né? Pouca Nossa, coisa, mas um pouco diferente. Mas passou para os perrengues que os nossos irmãos, né, os pretos velhos, os escravos aqui no Brasil passaram, né? Então é algo então, muito profundo e aqueles que conseguiram perdoar estão aí ajudando, né? exatamente. E Salve. esses espíritos, eles têm uma força, né? Que nem esse um aqui fala, né? Que ele se esforçou para neutralizar aqueles, né? Onde estavam com maus pensamentos. Ele dava um jeito de neutralizar como espírito, né? E E você esses, sabe que você sabe que esses a tarefa dos pretos velhos tem muito a ver com essa questão de neutralizar influências negativas dentro do movimento sério, né, da doutrina espírita, né? é isso, Pureza, né? os pretos velhos, eles vêm na simplicidade deles, trazendo muito amor, né, no coração, e trazendo muita força, e é o que ajuda, né, é o que ajuda muito no Nossa, espírito. isso mesmo. Muito bem. Então, para nós, tá? Eu vou agradecer de coração o estudo que nós fizemos, o primeiro, né, as cartas de Paulo, que são muito esclarecedoras, e, e esse estudo do céu e inferno, muito bom, e só tenho que agradecer a equipe espiritual, né, da nossa casa, nosso cantinho, a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso bom amigo, irmão de todas as horas, e pedir
agradecer, né? Agradecer de coração a esses espíritos que estão também ao nosso redor aprendendo e nos intuindo, nos ajudando, fortalecendo, né? Amparando também a nossa vida. E assim, com o coração cheio de amor e de alegria, gratidão, que possamos oferecer a oração a todos aqueles que se comparecem na sala 1, que possa receber o nosso carinho, o nosso abraço, que possa ser atendido o maior das nossas expressões de sentimentos. Então, façamos a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós teu reino. Seja feita, Pai, tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como perdoarmos também os nossos devedores, nossos ofensores. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação. Livra-nos sempre de todo o mal, que assim seja. E somos devedores de todo mundo, né? Então a gente não pode esquecer. É isso mesmo. Somos devedores uns dos outros. Né? Isso, vamos juntar, vamos na alegria. Obrigada, viu? Um abração para vocês aí. Obrigada. Muito Boa obrigado. noite. Eu queria fazer uma pergunta. Boa noite a todos. Uma boa semana, fim de semana, né? Que a gente se fortaleça cada vez mais com o Evangelho, né? Muito bom. Antônio, eu queria fazer uma pergunta antes de terminar. Como que eu vou conseguir esse livro aí das cartas de Paulo? Você procura a Maria, tá? Tem um livro desse lá no nosso cantinho, tá? Aí você pede a Maria consegue para você. Tá? Chama O Evangelho por Emmanuel, Comentários da Carta de Paulo. Eu vou mandar a cópia da capa para você, que facilita para você conseguir, tá? Muito obrigada. Tá Boa bom? noite. Boa noite, Alessia. Boa noite, Helena. É um livrinho grossinho, viu? Né? Mais grosso do que o de Paulo e Estevão. É uns 30% a mais. Bom, Nós temos carta para estudar. tá bom, obrigada. Um abraço. Boa noite, gente. Boa noite, Fábio. Bom final de semana. Você também. Deus. Abração na Malu aí, no Netinho. Isso. Bom dia a todos. A todos.